A paz do Senhor Jesus para todos aqueles que nos seguem, que nos acompanham nos estudos da Escola Dominical. Eu quero saudar a todos vocês com essa graça maravilhosa do nosso Senhor e que essa paz esteja aí na sua casa, juntamente com cada um dos seus familiares. E também saudamos aos nossos queridos líderes, nossos apóstolos, Oriel de Jesus, apóstolo Luísa Jussara de Jesus, nosso abraço. E a todos vocês, queridos irmãos, estejam sempre conosco, porque juntos estamos estudando a respeito ainda do livro de Jó. Nós estaremos estudando nessa lição a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Olha a pergunta. Só os pecadores sofrem? Essa é a teologia de Elifaz que nós estaremos discorrendo nessa lição de hoje. E nós estaremos agora fazendo a nossa lição bíblica. Se você quiser acompanhar em casa, pegue a sua Bíblia. Se você não tem revista, é claro, né? Se você pode pegar essa Bíblia para nós estarmos estudando aqui no livro de Jó, capítulo 4, versículo do 1 ao 8. Depois Jó 15, versículo do 1 ao 4. E o capítulo 22, versículo do 1 ao 5. Eu vou começar a nossa leitura que está dizendo aqui no capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? E eis que ensinaste a muitos, e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Verso 8 diz: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Aí nós vamos lá para o capítulo 15, versículo 1, diz: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento, e encherá seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, com raízes que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Aí vamos para Jó capítulo 22, diz: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tenha de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Mais uma questão. E nós vamos aqui para o nosso textual, que diz: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. E a nossa verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. E essa é uma verdade que nós conhecemos, e é por isso que nós estaremos firmados cada dia mais com a nossa fé nesse Deus. O capítulo 4 ensina, né, que está começando aqui esse primeiro dos 3 ciclos principais de diálogo de Jó com os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar.
Embora as palavras dos três amigos de Jó estejam registradas nas Escrituras Sagradas, nem tudo que eles disseram é absolutamente certo. E nós vamos ver o porquê. O Espírito Santo registrou as palavras dele nas Santas Escrituras, está registrado, mas não as inspirou. No fim do livro, o próprio Deus declarou isso. E eu vou ler para você o que está escrito aqui em Jó, no capítulo 42, versículo 7 e versículo 8. A minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essa é a primeira parte de que Deus reconhecer que eles não tinham falado o que era bom dele. E o versículo 8 diz: portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós, e aceitarei a sua oração. Olha, Deus dizendo que iria aceitar a oração de Jó. E não vos tratarei conforme a vossa loucura. Então, as palavras que eles tinham proferido eram para Deus loucura. Vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Mais uma vez aqui o Senhor falando a respeito desse servo fiel, humilde e que o honrou, mesmo em meio a todos os seus sofrimentos. Essas circunstâncias em que se encontrava, esse momento, a Bíblia está dizendo que esses amigos de Jó, eles vieram de longe, souberam da notícia da sua desgraça, vieram de longe, do Oriente, bem longe, para estar com Jó. E ao chegarem perto dele, não o reconheceram por causa das suas mazelas, do seu estado terrível, degradante, não reconheceram. E eles, a Bíblia está dizendo que eles choraram, eles rasgaram seus mantos e também entraram ali naquele lugar, naquelas cinzas onde Jó estava, e ficaram ali com ele por 7 dias e 7 noites, sem falar palavra alguma. Isso é para provar que eles eram amigos de verdade. Eles queriam o bem de Jó. Mas nós vamos estar vendo no segmento da nossa lição que alguma coisa daqueles ensinamentos que os seus amigos, e principalmente Elifaz, que nós estaremos estudando hoje, está falando alguma coisa que vai bem de encontro àquilo que Deus defendia tanto na vida de Jó. Esse estado aí nós vamos ver que está escrito no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 11 ao 13, falando desses amigos, que era o primeiro Elifaz, que era o temanita, estava também com ele Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E eles eram aqueles amigos fiéis, olha, irmãos, amigos fiéis, que choraram com a dor do seu amigo Jó. E estiveram com ele durante esse período de 7 dias de sofrimento, mas todos os acontecimentos ali naquele período nós estaremos tendo aos poucos, durante as lições, tudo o que aconteceu. Cada um deles falou por sua vez. A Bíblia está dizendo que o primeiro que falou foi Elifaz. E eu quero dizer um pouquinho a respeito de Elifaz. Nós sabemos pela história e pela palavra do Senhor que Elifaz era um homem sábio, ele era um homem respeitado. Tudo indica que ele era um sheik oriental. Além dele ser sábio e respeitado, ele fazia muitas coisas para o povo. Ele tinha um conceito muito grande entre as multidões. E esse homem foi o que primeiro falou a Jó. Talvez, é uma suposição, mas tudo indica que isso era realmente uma condição, que quem primeiro falou foi ele, pelo fato dele ser o mais idoso e o mais experiente. A pessoa mais idosa era considerada e dada a ele as honras de ser o primeiro. Por isso, Elifaz foi o primeiro a falar com Jó e a expor a sua teologia, que nós estamos estudando hoje, essa teologia de Elifaz, e que nós muitas vezes também somos bem parecidos com Elifaz, não é verdade? Nós estaremos vendo a respeito disso. Esse primeiro amigo que falou, que era Elifaz, que veio de longe, com certeza ele tinha um conceito muito grande, porque ele também falava a respeito da sua teologia e tinha sua participação na área da filosofia. Então, nós entendemos que era um homem culto, um homem respeitado, um homem honrado, e
com certeza, os seus amigos também tinham suas qualificações para poder estar passando aí na frente de Jó, mas era aí um defensor. Quero que você pense bem que esse Elifaz, esse indivíduo religioso, dogmático, que tinha significativa experiência espiritual, porque a Bíblia está dizendo que ele teve uma experiência espiritual muito forte, registrada aqui no livro de Jó, no capítulo 4, versículo 12 ao 16, e essa misteriosa visão que ele teve, nós não sabemos detalhes, mas aqui está para você ler, se você quiser ler depois. Então ele pensava que essa experiência que ele teve no mundo espiritual lhe dava autoridade suficiente, uma autoridade especial sobre todos os demais. E eu quero que você entenda isso. Nem sempre as nossas experiências espirituais, né, têm esse peso como a gente pensa que tem. O importante é o nosso temor a Deus e a sabedoria divina sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Elifaz pediu permissão a Jó para poder falar com ele. Ele foi um homem de muito tato, né? Ele teve aquela sinceridade toda, né, respeitando a Jó em muitos aspectos ali, a gente vai estar vendo no decorrer da nossa lição, e teve assim muita cautela para falar com Jó, porque ele sabia perfeitamente que aquele estado de Jó era um estado delicado. Mas com tudo isso, ele continuou, as suas palavras, apesar de ser verdadeiras, eram palavras duras, palavras cruéis que ele estava proferindo. E Jó, naquele momento, ficou, é claro, ouvindo tudo que o seu amigo tinha a dizer. Ele, em suas sondagens, né, do problema, do mal, só levava a considerar sobre tudo aquilo que estava acontecendo uma coisa que ele defendia, que era a lei moral da colheita, segundo a semeadura. E isso às vezes nós conservamos muito no nosso dia a dia, na nossa vida, falamos muito a respeito disso. Era um sábio, mas advogava uma teologia deficiente. Por que deficiente? Porque ele estava defendendo algo o tempo todo, ele cria que somente aquela palavra dele tinha valor. Como sempre acontece com esses indivíduos que são dogmáticos, defendem a sua causa, não importa, para eles não tem outra alternativa, não tem uma outra forma de se ver a situação ou o problema. E o nosso primeiro ponto da nossa lição, os pecadores no contexto da justiça retributiva, quer dizer, retribuir tudo que o homem fez, como nós vemos aqui, que é da lei moral, da colheita. Então, tudo que o homem faz, ele vai ter que receber de troca. E o ponto 1 diz, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental cordial, como aconteceu ali, que eu já falei, né, está ali se solidarizando com Jó, ele e seus amigos, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, que é a justiça retributiva, como nós falamos aqui no ponto 1. Essa justiça retributiva, ele está firmemente convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio ortodoxo, teológico e que não pode ser contradito. Tem que estar sempre representando aquela verdade que é o pensamento desse tema, dessa teologia tradicional. O ponto 2 diz, o homem colhe o que plantou. Na primeira parte do seu discurso, né, capítulo 4 e 5 do livro de Jó, ele defende que o homem colhe realmente aquilo que ele plantou. E eu vou ler aqui o que está escrito em Jó no 4, verso 8, diz, segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Quer dizer, a defesa de Elifaz era essa o tempo todo. Então, para ele, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. Esse era o entendimento de Elifaz e naquele momento ele estava lançando tudo isso contra a vida de Jó. A princípio, a Bíblia mostra que tudo isso realmente está escrito, que o Salmo 1,
versículo 6 diz: o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. E 1 Pedro, já no Novo Testamento, está dizendo, capítulo 3, versículo 12, está dizendo: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então a Bíblia está falando a respeito disso. E ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas somente os pecadores pagam por isso. Quer dizer, o justo não poderia de forma nenhuma pagar por nada, somente os pecadores. Então, segundo ele faz, já estava sofrendo, era porque ele havia pecado e estava escondendo o seu pecado. Ele estava pressionando a Jó para que Jó confessasse um pecado que ele não cometeu. Quantas vezes isso tem acontecido no nosso meio? Quantas pessoas fazem esse tipo de acusação para outras pessoas? São acusações precipitadas. Quando alguém passa por um momento delicado da sua vida, um momento difícil, ele diz: está fazendo isso, está pagando aquilo que fez, não é verdade? Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza que já aconteceu, porque isso acontece com cada um de nós. Às vezes nós somos precipitados em julgar, lançamos essas palavras, mas esquecemos que quem julga é Deus. Esse julgamento precipitado, muitas vezes nós cometemos injustiça e esquecemos de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Não é eu, não é você, não somos nós, mas é o Senhor nosso Deus que vê tudo isso. E aí nós vamos para o ponto 3, que é a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó, ele se contrapõe à teologia de eficaz. E aqui está Jó no capítulo 6 até o 7, está falando essa defesa dele. E há uma recompensa para os bons e a punição para os maus, conforme ele está falando a respeito disso. Ele não estava de todo modo errado, mas ele equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Ele tratava da parte de algumas verdades, mas não de todas. Por quê? Porque a sua teologia não explicava, não se aplicava para o caso de Jó. Porque se Jó foi considerado por Deus como um homem que era íntegro, era reto, né? Ele se desviava do mal, ele agradava o coração de Deus, como agora Jó estava passando por todo esse sofrimento? Era uma incógnita, né? E ele também estava ali naquele momento questionando até a si mesmo. Por que eu estou passando por tudo isso? O patriarca, ele não aceita essa tese de Elifaz, e é por isso que ele se sente alienado de Deus, ele se sente alienado de si mesmo e de seus amigos. Parecia que ele estava assim no mundo de escuridão, porque parece que tudo estava realmente contra ele. Então isso leva Jó a se queixar a Deus. Em Jó, no capítulo 6, do versículo 1 ao 13, ele faz essa queixa ao Senhor nosso Deus. Ele se queixa pela sua atual situação, e é uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos, que é como Elifaz estava ensinando, né? Todos naquela época pensavam da mesma forma, e ele faz essa queixa. Sabendo ele que a Bíblia está dizendo que ele era um homem justo, ele estava sem pecado, ele não estava pecando, e ele não merecia sofrer de forma nenhuma. Muitos aí afora, pelo mundo afora, servos de Deus, homens, mulheres de Deus, estão sofrendo. Não é porque eles estão em pecado, é porque Deus tem um propósito em cada coisa e só Deus tem explicação para aquilo. E nós sabemos que Deus testou realmente a fé, o comportamento, como Jó reagia em todo esse processo que ele estava passando. O seu amigo fez essas acusações todas, mas Jó se queixou para Deus, desejando abrir aí uma porta de diálogo com o Altíssimo, porque nesses momentos de angústia da nossa alma, não é o homem quem vai nos responder. Jó procurou uma porta de comunicação com Deus, e é assim que tem que acontecer com a minha vida e com a sua vida. Nos momentos em que nós passamos por lutas e dificuldades, nós temos uma porta aberta, aleluia. A porta chama-se o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele tem prazer de se relacionar comigo, Ele tem prazer de se relacionar com todos aqueles que creem e que confiam nele. Deus quer se comunicar conosco. Então Jó, ele falou com Deus, e Deus falou com Jó também. Mais tarde você vai entender esse diálogo de Deus. Lá na frente nós estaremos estudando a respeito disso. E o ponto 2 diz: os pecadores, do contexto da tradição religiosa. Tradição religiosa é uma coisa. A ortodoxia
engessada. Que é uma coisa engessada? É uma coisa que não se mexe, está ali parada, paralisada. Em seu segundo discurso, Jó, no capítulo 15, do versículo 1 até o 35, nós vamos ver isso. E ele argumentou que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Quer dizer, o Jó estava defendendo algo que ele estava fazendo as acusações. Então ele achou que Jó estava aí ameaçando esse dogma religioso que era aceito por todos. Isso pode acontecer também até hoje, nós não vamos entrar nesses detalhes agora, mas nós estamos prosseguindo com o que aconteceu com o servo Jó, o homem de Uz, que foi provado pelo Senhor, mas permaneceu fiel até o fim. Está escrito em Jó, no capítulo 15, verso 4, e tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errado, porque Jó também era um homem que ensinava, era um homem que ajudava as pessoas, era um homem que transmitia conhecimento, sabedoria. Não era um qualquer. Jó era um homem muito respeitado, porque ele também ajudava muitas pessoas. Nós já lemos aqueles que estavam tropeçando, aqueles que estavam caindo. Ele sempre tinha uma palavra de sabedoria para ajudar as pessoas. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que as suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras de vento. E o ponto 2 nós vamos dizer, uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, nós vemos que ele apela para a tradição religiosa. Olha o perigo de ser tradicionalmente religioso, viu, gente? Como forma de validar o seu princípio teológico. Ele tinha que argumentar para defender o seu princípio teológico. Ele diz assim, que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes que não haja em nós? Então ele se achava o quê? Muito superior. Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Olha como ele foi assim, bem desaforado, bem cruel com as suas palavras e falando a Jó. Em segundo ele ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio e nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando naquele momento. E o ponto 3 está dizendo, um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente, ao argumento de Elifaz, que é argumento doloroso, penoso e cruel. Mas Jó se contrapôs a isso. E aqui nós podemos esquecer que a resposta de Jó, ele deve ser ouvido em forma poética. Por quê? Porque conforme fazemos nos salmos, nas orações, nas súplicas são recitados. E é dessa forma para que ele não se torne com um sentido duro, um sentido que possa levar a um entendimento diferente. Nesse texto, Jó ele reclama, mas não blasfema contra Deus. Lembre-se sempre disso. Momentos difíceis, provações, acusações podem vir sobre a nossa vida, mas nós não podemos de forma nenhuma condenar Deus, reclamar a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor permite que passemos por tudo isso, para que nós possamos demonstrar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa fidelidade a Ele até ao fim. Nós passamos, sim, lutas, tribulações, mas uma coisa nós jamais podemos perder, a nossa confiança no nosso Deus. Jó, ele tinha consciência de que a teologia do seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Olha que coisa tremenda. O apelo dele não era para os homens, não era para esse plano natural. O apelo dele é para os céus, era para o Deus Todo-Poderoso em quem sempre ele esperava. A sua fé o projetou para o alto e a procura de quem pudesse defendê-lo. Somente Deus é quem pode nos defender das acusações, porque somente o Senhor nos conhece, só Ele nos acompanha todos os momentos e sabe perfeitamente o que está dentro do nosso coração. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. E está escrito aqui em Jó, no capítulo 16, versículo 18
E também no 17, verso 2 diz assim: ó terra, não cubras o meu sangue, não haja descanso para o meu clamor. Então Jó clamava com todo o seu coração, com todo o seu ser. Jó, ele se expressa nessa linguagem poética, mas a sua mensagem é uma mensagem profética. Por que uma mensagem profética? Porque ele estava pedindo por alguém que pudesse interceder por ele, por alguém que pudesse ajudá-lo. Então, seu anseio era por quem? Por um mediador. Ele pronunciava o justo advogado Jesus Cristo, aleluia. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 5 e 7 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E o versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então Jó anelava, ele estava clamando, e aí a sua mensagem profética está exatamente nesse ponto, em que ele estava à procura desse mediador, que pelejasse pela sua causa. Hoje nós temos o mediador, aleluia, Jesus Cristo, que ele está à destra de Deus, à destra do Pai, e ele sempre intercede por nós, nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de dificuldade, nas nossas provações. O Senhor é aquele que nos acompanha e nos ajuda, e nós vamos em vitória, cada dia é de glória em glória, louvado seja o nome do Senhor. E o ponto 3 diz: os pecadores diante de um Deus infinito. Do nosso tema aqui, Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Jó, no capítulo 22, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador. Só o Criador possui esse conjunto de atributos que ressalta a sua superioridade sobre toda a criação. Tudo que ele criou deve obediência a ele, ao Criador, o único a quem nós, cada um de nós, podemos exaltar, glorificar e estarmos totalmente submissos à sua vontade, porque somos criatura dele. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Nenhum ser humano, nenhuma das criações de Deus pode limitá-lo, porque ele é ilimitável. Além de ser infinito, nós sermos finitos, nós sabemos que ninguém, nada pode superar a grandeza de Deus. E aqui nós vemos também que ele faz o temanita, ele respondeu: pode o homem ser de algum proveito a Deus? Se Deus criou. E ele faz essa pergunta: pode até mesmo o sábio lhe ser proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado. E por isso Deus o havia abandonado. Ele queria de alguma forma que Jó se autocondenasse. E assim ele pressionou o tempo todo. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente no pecado, né? No pecador, um homem pecador como era Jó. Então, colocando Deus acima, e como se Deus não se importasse de forma nenhuma com a sua criatura, mas ele se importa, continuou importando todos os anos, todos os séculos, assim como ele importou com Jó, ele importa aí com você, ele importa conosco, com cada um daqueles que tem a Jesus Cristo como único Senhor e como único Salvador. A teologia de Elifaz destaca em Deus um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra. Olha que equívoco. Deus se importa comigo. Deus se importa com todos. Deus se importa com tudo aquilo que ele criou. Indiferente das coisas que criou, né? Ele está pensando dessa forma. Ele faz pensando, mas Jó não pensava dessa forma. Não está Deus na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Quer dizer, ele queria colocar Jó nessa situação, para dizer: olha, Jó, você é tão pequenininho, você está aqui embaixo, como é que esse Deus tão grande, tão alto, ele vai se importar com alguma coisa como você?
É terrível isso, né? Mas essa era a realidade que ele estava pregando, era a teologia dele. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele tinha era que se arrepender. Para Elifaz, a única solução para a vida de Jó era se arrepender do seu pecado. Mas Deus, no nosso ponto 2, Deus caminha com os homens. Glórias a Deus. Nessa parte da poesia de Jó, ele expõe seus argumentos de forma mais clara. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa está em amargura, o peso da mão dele é maior do que o meu gemido. Jó 24, 25. Aí ele vai dizendo, olha, se não é assim, quem me desmentirá e reduzirá nada as minhas palavras? Jó, ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus. Como ele faz que ele quer dar a entender isso. Jó jamais negou isso. Ele reconhece que Deus é excelso e que ele pode fazer o que intenta fazer. A Bíblia diz também aí no livro de Jó que nenhum dos planos do Senhor são frustrados. Tudo que ele deseja fazer, ele faz, porque ele é o Senhor, ele é Deus. Aí vem no capítulo 23, verso 3, diz assim, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Com certeza, ele é o soberano. Todavia, isso é apenas um lado da história. Jó está consciente de que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó 23, versículo 10 diz, mas ele, eu quero que você escute bem isso, mas ele conhece o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como o ouro. A ideia desse texto, né, que é em hebraico, é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro, mais consciente. Ele não apenas ele está andando no caminho com Deus, mas ele estava caminhando com Deus e Deus estava caminhando com ele. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Então, nós que somos filhos de Deus, não podemos temer dizer, mas Deus está distante, Deus não se importa comigo, Deus não está vendo a minha situação. Deus está vendo, Deus está caminhando conosco, Deus está caminhando com você, porque em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens. Sendo o Altíssimo transcendente, ele se envolve com os seres humanos e não nos deixa só. Em todos os detalhes da nossa vida, Deus está conosco. E é por isso que nós estaremos nesse momento concluindo a nossa lição. Quero que você, meu querido irmão, meu querido ouvinte, não se esqueça. Ele sempre estava ali defendendo a sua teologia. Essa teologia que trouxe tantos questionamentos para Jó, mas Deus, o defensor de Jó, também continua sendo o nosso defensor. Jó dispunha de tudo dentro daquela religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de alguma coisa. Ele estava vendo tudo aquilo, mas uma coisa, Jó permaneceu fiel ao Senhor. E ele, no seu coração, ele tinha certeza de que ele não tinha feito nada que ofendesse ao seu Deus, que ofendesse ao seu Criador, e que ele permanecia com seu coração puro, com seu coração reto diante de Deus. Então agora nós já estamos finalizando a nossa lição de hoje e a conclusão de tudo isso é que o pensamento teológico de Elifaz, que era esse amigo de Jó, que ele dizia que o sofrimento só vinha à vida das pessoas, todos os infortúnios para aqueles que faziam coisas más, aqueles que estavam em pecado. E ele defendeu isso contra Jó. Ele falou isso o tempo todo. E Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças e ao cometimento de algum pecado. Quer dizer, ele continua afirmando, mas nós louvamos a Deus, porque Jó, ele contrapôs e defendeu a sua integridade e a sua comunhão diante de Deus. E é assim que tem que ser comigo, e é assim que tem que ser com você, e nós precisamos defender
tudo isso, a nossa integridade, a nossa vida de retidão como filhos de Deus, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer acusação. Por isso, vamos orar agora em nome de Jesus. Pai Santo e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos em que nós podemos aprender, Senhor, um pouco mais da Tua palavra. E que o Senhor esteja sempre conosco e nós em comunhão contigo, Senhor, porque assim nós venceremos todas as batalhas, todas as circunstâncias, Senhor, da vida, as coisas adversas que virão sobre nós. Contigo, Senhor, nós temos vitória. Muito obrigado por tudo e por todos aqueles que têm nos acompanhado nos ensinamentos, Pai, da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E você diga aí, amém. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.